Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma noite para trazer a palavra amiga do nosso Salvador. No livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 está escrito: o tema é tempestade apaziguada, ou seja, a tempestade acalmada. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temorosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja o Todo-Poderoso. Aqui nós vamos resumir tirando algumas lições. Após Cristo, está em sua missão, levando o Evangelho, o reino de Deus para as pessoas e fazendo milagres, chegou um tempo que ele tinha que ir para o outro lado da cidade, para ir de encontro o quê? A outras pessoas que estavam sofrendo. Então ele ordenou que os discípulos o quê? O adiantasse, fosse de barco e atravessasse para o outro lado da cidade, porque ali havia o quê? Propósito de Deus. Então Deus tem propósito na vida daqueles que tem um coração quebrantado, que clama a Deus no momento da dor, das dificuldades. Mas aqui há uma lição. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz que quando os discípulos iam a barco, o barco afora, sobre o mar, houve um grande temporal ou tempestade, e eles tiveram medo. Eles temeram. Grande erro. Porque ali que eles andavam com Cristo, via o poder de Deus, o poder de Cristo em ação. E no momento da dificuldade, da tempestade, da adversidade, não tiveram o quê? A confiança, a fé suficiente para quê? Para clamar ao Todo-Poderoso. Porque o que Deus requer de nós é apenas o quê? Nós clamarmos, orarmos a Ele, e na oração já crermos no milagre, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E observamos que Jesus, quando mandou os discípulos em missões específicas, instruiu-os para anunciar o reino de Deus. E o próprio Cristo deu autoridade a eles para o quê? Curar enfermos, expulsar demônios e viver com simplicidade, ou seja, ajudando ao próximo, sem levar o quê? Recursos, para apenas confiar o quê? Em Deus. Porque Deus tem propósito na vida de cada um de nós. Basta o quê? Nós termos a comunhão com Deus, a obediência à sua palavra. E ao invés de nós nos envolvermos com as adversidades, nós temos que nos envolver o quê? Com o reino dos céus, o reino de Deus. E obedecer a sua palavra, entregar-se a Ele. Fazer aliança. É só o que Deus requer o quê? De cada um de nós. Porque tendo aliança com Cristo, aliança com a sua palavra, certamente receberemos o quê? Os milagres, as promessas contidas na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Então, Jesus
acalmando a tempestade, por sinal violenta, revelou sua divindade e poder sobre a natureza. Sua autoridade transcende as crises da vida, transformando o desespero em fé, segurança e confiança nele. Ou seja, ao invés de nós nos desesperarmos, termos medo das adversidades, das afrontas que vêm, nós temos que o quê? É simplesmente confiarmos nele, buscarmos a ele, descansarmos nele, termos paz interior. As tempestades da vida ou adversidades são inevitáveis e pedagógicas. Serve para testar e fortalecer o quê? A nossa fé. Porque o medo paralisa, mas a fé em Jesus traz o quê? Segurança, mesmo quando ele parece não estar presente no momento. Que parece ele estar ausente nas dificuldades, mas ele acalma a tempestade e transforma situações contrárias. Só é nós o que crermos. Então o Senhor nos convida a todo tempo confiar e superar o desespero e a ansiedade. Não deixe que as tempestades difíceis se tornem maiores do que as promessas de Jesus. Ele garante estar conosco em qualquer tempestade que Ele permita em sua vida, porque tudo é permissão de Deus, amados ouvintes e irmãos em Cristo. Os discípulos passaram por pelo menos 2 grandes tempestades no mar da Galileia. E Jesus sempre está andando sobre os problemas, sobre as tempestades, e quer que venhamos andarmos também sobre as adversidades e tempestades. Basta apenas termos aliança, obedecermos a sua palavra e confiarmos. Nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Meu Deus, como ministro do teu evangelho, eu abençoa esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Meu Deus, que o Senhor vai de encontro à vida espiritual, ao coração, à família, ao casamento, às finanças, à saúde desta pessoa. Principalmente a vida espiritual, Senhor. Que o Senhor tire, meu Deus, a venda que tapa o coração e a visão desse povo para ter uma aliança contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, até a próxima, no nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, até mais.